Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Que alegria enorme estarmos substituindo a nossa querida Ioiô Jatobá nesse programa Poesia, a Expressão do Ser. Diz Kardec que a educação é uma arte que exige tato, experiência e profunda observação. Por isso dizemos que a poesia para a criança tem que ser muito boa, tem que brincar com as palavras e fazer a criança feliz. Antigamente, pensava-se que a criança era um adulto em miniatura. Não, não, não. E hoje sabemos que educar é que a criança, hoje em dia sabemos que a criança é a grande chance do recomeço, é o futuro melhor. Por isso, Kardec diz que educar é uma arte que exige experiência, e a gente pergunta: como adquirir experiência? Tetê, qual tipo de experiência você acha que Kardec se refere? Poderia ser a experiência de recordar o seu tempo de criança e os possíveis erros dos seus pais? Só isso resolveria? O que nós falaremos hoje neste programa? Olha, Kardec ele pegou fundo na questão. É essa aceitação das nossas reencarnações. Quantas crianças nós viremos, aqui estaremos? Será um reinício para N coisas que a gente deixou por fazer em outras existências. E não, os erros não estão nos nossos pais queridos. A nossa vida faz parte do que a gente vai escolher ao longo da nossa jornada. E que a nossa criança nunca seja esquecida, porque a criança que habita em cada um é aquela luz, aquela fagulha divina que vai te dar o norte para o teu crescimento espiritual, seja nessa encarnação ou nas próximas que a gente poderá ter a grande oportunidade de ter. Assim pensamos. E assim traremos a nossa querida Ana Beatriz para que ela fale dos nossos pequenos e dessa arte de educar. E seja bem-vinda, né? A nossa querida, que ela ama o que faz. Ela é especialista no trato com as crianças. É graduada em educação artística, com habilitação em artes cênicas e pedagógica. Pós-graduada em educação infantil e letramento. Pedagogia Waldorf, pedagogia sistêmica e psicopedagogia, já sobre o desenvolvimento do desenho infantil. Olha que interessante que a gente vai falar hoje. Inclusive com publicação desse seu trabalho no livro, Na Medida Certa, de Dalva Souza e Leila Brandão, essa aqui que está conosco, a nossa Leilinha. Vamos lá, entre Ana Beatriz, seja bem-vinda, querida. Boa tarde, Boa é um tarde, minha prazer estar linda. aqui. Agradeço muito esse convite e já quero deixar a minha reverência aos meus pais que me deram essa oportunidade de vida e a minha querida tia Leila, que também veio antes de mim, minha profunda gratidão, tia. Linda. Como você definiria, Bia? Para mim, ela é Bia, Biazinha. Como você definiria esse seu amor pelo universo infantil? Eu que a conheço desde pequenininha, eu sei o quanto você batalha nesse mundo educacional, especialmente com as crianças. Como que você definiria esse seu amor? Então, é interessante ouvir alguém falando assim do nosso caminho profissional, né? Quando a TT estava falando, isso meio que durante a vida vai se mostrando, né? A gente até no centro espírita que eu frequento, a gente está olhando um pouco para o planejamento encarnatório, tentando olhar para a nossa vida, porque a nossa vida traz os sinais, né? Pelo menos para que a gente
imagine um pouco para o que eu vim fazer aqui nessa encarnação, né? Dentre todas aquelas coisas que a gente já sabe. Mas você veja, eu venho de uma família de professoras, né? E aí um pai muito artista, também apesar de administrador. Então, é tão processo natural, eu em nenhum momento eu me imaginei em outro lugar. Né? Mesmo quando eu escolhi fazer na educação artística uma habilitação em artes cênicas, nunca fui pensando em ser atriz, mas sempre olhando para esse processo, né? Esse caminho que você tem para percorrer até chegar num resultado. Então, as crianças, elas, o tempo inteiro, né? Contato. Eu nunca vou esquecer uma vez, a primeira vez que eu fui no Carnaval na Bahia, em Salvador. Eu literalmente fiz isso, olhei para um lado, não tinha nenhuma criança. Olhei para o outro lado, não tinha nenhuma criança. Eu falei, gente, não existe criança aqui. Eu me senti tão diferente. Foi uma coisa assim muito única, que eu guardo essa lembrança. Então, esse meu encanto, esse meu relacionamento é fruto do que eu acho que já estava acontecendo antes de eu nascer. Porque não é possível ser de uma hora para outra, né? Então, eu acho que ele já começou antes e eu só estou aqui dando continuidade, aproveitando, né? Porque é um recurso incrível, né? Que você tem de muita responsabilidade, eu acho, quando você está diante de uma criança, né? Então, acho que caminha por aí. Até porque, né, Bia, quando você está diante de uma criança, a gente que é espírita, já de berço, a gente se pergunta de onde será que ela veio, né? Como é que eu encontrei anteriormente essa criança? Porque a gente sabe que ali está um adulto numa oportunidade de recomeço, né, Tetê? Verdade. Desculpa. É verdade, isso que você está falando é o olhar espiritual, a gente não recai mais sobre aquele olhar no exterior, é no interno mesmo que a gente vai e a gente tem todo um respeito para lidar. E através já desse respeito, a gente já vai te perguntar a segunda questão que foi dirigida para você. Como você utiliza as artes cênicas no seu ato de educar? Isso muito interessa, porque parece que os nossos pequenos eles estão vindo agora com esse veio artístico bem assim aflorado. Ou estou Então, enganada? eu acho que depende do ambiente que a pessoa está inserida, que a individualidade está, né? Que ela pode, aquilo pode ser um grande estímulo e ser incentivada ou não, né? Eu acho que é relativo a isso. Mas diante da criança, a gente tem sempre essa pergunta: o que me cabe, né? E quando a artes cênicas, que foi a minha primeira formação, a educação artística com habilitação em cênicas, ela me acrescentou muito enquanto pessoa. Porque, por exemplo, enquanto professora, eu era muito inibida e esse curso me ajudou a eu ir tirando algumas camadas que me escondiam, né? Começou por aí. Mas também, assim, você trabalha com uma boa articulação, você tem muitas ideias e você se torna, no meu caso, né, não sei, talvez outras pessoas de forma diferente, você começa a olhar o universo das artes cênicas e aí todas essas imagens vão te nutrindo. E aí, quando você está, por exemplo, em sala de aula, você tem um leque de possibilidades, de ideias, de caminhos que você pode seguir, por exemplo, com a criança, né? E aí, se eu tenho um poema a ser trabalhado, toda essa vivência anterior das artes cênicas, elas aparecem nessa hora. Aí dá vontade de colocar um figurino, né? Aí tinha outros colegas de trabalho que me perguntavam, nossa, mas olha que diferença, até a criança fica mais empolgada. Uma vez eu fiz uma apresentação de um poema que é magrelinho e pesadão, mas fala de anõezinhos e gigantes. Ai, as crianças que foram os gigantes, eu coloquei o sapato do pai, coloquei uma roupa grande,
mas eles entravam, tanto ajuda a entrar na imagem, sabe? E a fala, às vezes, até sai mais naturalmente. Então, a artes cênicas me trouxe muitas possibilidades como pessoa e como professora, né? Aí você falou artes cênicas pedagógicas, mas é a educação artística e a pedagogia, que aí foi um caminho natural, né? As duas formações. Sair da artes cênicas e entrar na pedagogia fluiu muito naturalmente. É muito interessante que a Bia sempre foi assim, ela sempre foi artista. Eu acho que desde menina eu vi ela com uma grande possibilidade na arte, porque ela sempre, as coisas foram muito intensas, né? Gosta muito de poesia, fala muitas poesias, depois nós vamos te dar uma oportunidade de falar, mas a gente está querendo saber quantas poesias, assim, você tem ideia que você utilizou com as crianças e como que elas reagem a uma poesia, igual você contou aí, falou o magrelinho e o grandão, né? Que também coloca vestimenta, enrola pano colorido, a gente cria as vestimentas para as crianças. Fala um pouco aí como é que o que você vê no olhar das crianças quando você estimula esse lado da fantasia, esse lado da dramaticidade, que permite que ela se coloque como realmente ela é. Porque a criança também é o que você falou, a gente muito se esconde com a timidez, a gente põe as capas que muitas vezes o ambiente que nós somos criados não permitia esse afloramento, esse ser, né? Então, fala um pouco disso aí no seu trabalho. Então, depois que eu fiz essa formação, desde o maternal frequentando a evangelização, eu me deparei com a pedagogia Waldorf, que é baseada na antroposofia. E a pedagogia Waldorf na educação infantil, ela tem alguns panos, mais que a criança, mais para ela utilizar livremente, panos que fazem virar cabanas, panos que fazem virar vestimenta, no geral, para você oferecer recursos para a idade da fantasia. Quando no ensino fundamental, a minha primeira classe de fundamental foi em 2010. Aí, dentro da escola Waldorf, eu me tornei uma professora de ensino fundamental. Primeiro que foi muito rico você pegar uma criança em fase de alfabetização, no primeiro ano escolar, tendo sido já professora de educação infantil. Para mim fez toda a diferença, porque parece, não que eu entrei num bonde no meio do caminho, assim, não, eu já estava nessa viagem, percorri todos o primeiro setênio, né? Aliás, a minha primeira certeza do que eu não queria ser era professora de maternal, porque é muito trabalho físico, assim, eu ficava muito exaurida e não tinha muito também a linguagem artística na troca. Quer dizer, você pode compor um ambiente, né, não só com a oralidade, mas com a questão dos ambientes para brincar, isso é uma coisa, mas quando você tem a troca da criança, por exemplo, no ato de uma declamação ou de um teatro, é outra linguagem, outro momento, outro processo. Então, quando eu me tornei professora do ensino fundamental, eu segui com uma turma do primeiro ao quinto ano. E na pedagogia Waldorf, você cresce junto com a criança e para cada ano, obviamente, um currículo, e todo esse currículo você tem uma possibilidade assim enorme de pegar poemas para trabalhar com as crianças, né? Então, por exemplo, a Cecília Meirelles, ela tem muitos poemas que falam das letras, que dá tanto para você trabalhar grafema e fonema. Bom saber. Por exemplo, tem um poema que eu adorava, que eu até deixei ele separado aqui no terceiro ano, quando a gente começa tempos verbais,
um poema que se chama Presente, Passado e Futuro, ou Passado, Futuro, Passado, Presente e Futuro, um poema lindo. Então, em vários conteúdos, aí no 5º ano, que a gente dá regiões do Brasil, aí eu trabalhei um poema que eu amava, que era a Flor de Maracujá. É um poema que a oralidade dele é regional. Então, seu moço, foi assim, sabe? E isso é outro colorido. No 1º ano, que está todo mundo cheio de amor, né? Os pais estão cheios de amor pela professora, a professora por todas aquelas famílias e pelas crianças. Aí eu fiz um poema no Dia das Mães, que traçava um pouco esse caminho da criança até chegar no 1º ano. Então, assim, na pedagogia Waldorf você tem essa liberdade de criar, né? Como também de utilizar, né? Tem muitos poemas da Ruth Salles que nós utilizamos em sala de aula assim, para trabalhar os conteúdos, né? E é dessa forma, acho que eu já me perdi na resposta, não sei se foi isso que você perguntou, Tia. Não, mas fala aí o poema para a gente Tá ótimo. entender. Ilustra, né? Que você está Qual falando. poema que você gostaria? Eu tenho o das mães, que foi eu que fiz, eu tenho do passado, presente e futuro, eu tenho a Flor de Maracujá. Ah, Pode estou com vontade escolher, de todos. pode escolher. Eu vou ler então o meu, né? O Leu seu, tudo. o seu é o the end, é o máximo, é o É, final. Então começa com presente, passado, falando presente, de futuro. futuro. É. Vamos lá. Passado, presente e futuro, deixa eu ver, autor, Maria Alice Pena de Azevedo. Passado é o que já passou, é ação que já terminou. Ontem vi, comi, chorei. O futuro é o que vai ser, é o que vai acontecer. Amanhã verei, farei. O passado está lá atrás, o futuro está na frente, e entre os dois, ao nosso alcance, está agora o presente. O passado já acabou, não pode mais se mudar. O futuro ainda não veio, ainda está por chegar. Aproveitar no presente. O que o passado ensinou é preparar o futuro do jeito que se sonhou. Talvez antes, no passado, sem querer eu tenha errado. Hoje, porém, muito eu sei. E no presente é certeza, trabalhando com firmeza, no futuro vencerei. Isso aqui é Que lindo. reforma íntima pura. Lindíssimo, lindíssimo para ser usado. E quando Maravilhoso. você fala um poema assim, cênico, né, para as crianças, você nota assim no olhinho delas que elas estão entendendo, ou Então, você nota a curiosidade delas quererem saber o que você está falando, né? Porque é muito profundo, né? é muito profundo, porque tanto que é assim, os poemas a gente não trabalha aleatoriamente, né? Então, por exemplo, tempos verbais, eles vão aparecer por volta, sempre no 3º ano, mas lá no 2º semestre. Então, a gente sempre vai da imagem do todo até chegar na vivência mesmo, de colocar os pronomes pessoais e ir mostrando para eles que de cada coisa que eu vou falando é de um jeito diferente, e conceituando, né? Que aqui está o passado. Então, é sempre uma ideia maior que não há no dia a dia, né? Na sala de aula, a gente vai dissecando, não é uma palavra muito bonita, mas a gente vai, diria, abstraindo essa imagem que é o todo, né, em pequenas porções. Mas a gente sente, sabe, tia, é muita alegria, desde que, como aquela frase do Kardec, né, da experiência, se é uma verdade para você, a criança entra. Se você faz por fazer, a criança não entra, ela se distrai muito facilmente. Não estou dizendo que isso não acontece, porque a gente tem os temperamentos
diferentes em sala de aula, né? Imagina 30 crianças, há que se ter muitos temperamentos diferentes, mas eu digo assim, é com tanta alegria, porque existe um momento propício para isso ser feito um pouco cada dia, né? Então, a gente, na pedagogia, por exemplo, na pedagogia Waldorf, a gente trata de ensaiar, de trabalhar essas declamações na aula principal. A aula principal, então, por exemplo, tempos verbais, vai ter uma música que ou vai falar de uma coisa ou de outra. A gente arranja um trava-língua que acompanha isso, que já prepara a oralidade da criança. Né? Então, nesse momento acontece essa parte mais corporal e artística, para depois a gente senta e leva as coisas para o caderno. Sempre um pouco a cada dia, sabe? Então, as crianças lindo, né, elas Tetê? vão entrando aos poucos nessa imagem, desde que o que você oferece tem a ver com você. Porque, lógico, a gente encontra muitas pessoas que não ficam muito confortáveis com essa dinâmica e pega alguma coisa que alguém já fez, está prontinho, eu vou fazer exatamente do jeito que alguém já fez. Né? Porque depende da personalidade do professor, do que é vivo no professor, vai ser vivo na criança. Eu lembro que eu fiz uma apresentação de um poema para uma tutora que me ajudou muito no meu primeiro ano, primeira vez que eu fui professora de fundamental, e no final ela falou para mim, nossa, eu estou encantada, as crianças não tiram os olhos de você, e elas estavam completamente envolvidas. Então, esses retornos, sabe, nutre a alma do professor, quer dizer, puxa, estou dando bons passos, então, né? E aí, a alegria, sabe? A alegria tem que ser tratada de alguma forma, porque se a gente não colocar no nosso ambiente, né, se não fizer parte desse campo mórfico que é a sala de aula, a alegria é maçante, né? Assim, é maçante. E É fala maravilhoso. outro verso aí, Bia, qual é o outro que ela falou? Eu vou É o que ela falar fez. a flor de A flor maracujá de é maracujá. A flor de é do folclore brasileiro, autor desconhecido. Tá. Pois então, seu moço, eu lhe conto a história que eu vim contar. Por que razão que nasce roxa a flor de maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso sim até lhe jurar. Mais branco do que a coaiada, mais branco do que o luar. Quando a flor brotava nele, lá pelas bandas do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo, no mês até que não me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz, crucificado, longe daqui como um quê. E havia junto da cruz, aos pés do Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor. Pregaram Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as folhas nos campos, chorava as folhas, as ribeiras, sabiá também chorava nos galhos das laranjeiras. E a lua, lá na amplidão, haverá gente de vê-la com seus olhos de neve, chorando em pranto de estrelas. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, nos pés de maracujá tingia todas as flores. Foi por isso, seu moço, que as florzinhas aos pés da cruz ficaram roxas também, como o sangue de Jesus. Pois então, foi assim que eu vi contar, por que razão que nasce roxa as flores de maracujá. Ah, que lindo. Não é incrível? É Muito muito lindo. bonitinho, É gente. muito lindo.
e assim a gente vai, né? E tendo que trabalhar a questão da oralidade. Aí é muito interessante você falar para eles sem cor nenhuma. Pois então, seu moço, foi assim que eu vim contar. É totalmente diferente. E aí, quando você põe a entonação, quando você respeita a pontuação, né? Tem muita aula de pontuação também feita com poemas. E a gente sabe disso, né? Uma vírgula que muda de lugar vira outra frase, né? Verdade, E aí a verdade. gente está trabalhando É dessa forma. lindo. Eu fico imaginando as crianças passando por esse processo, né? Da poesia. No meu tempo não tinha isso, não, sua moça. Pois Eu, então, eu ia viajar se eu tivesse essa poesia toda, imagina. E aí tu vais nos explicar o que significa a graduação em letramento, Bia. O que que é? então, letramento, talvez esse poema até sirva de letramento. A Tá. gente tem na alfabetização, alfabetizar é toda essa questão da decodificação, né? De grafema com fonema, fonema e grafema, né? Tem o processo da fluência, tem a compreensão de leitura, tem o conhecimento dos números, isso tudo num processo grande de decodificação com o uso da individualidade, né? É um processo de aquisição minha. O letramento ele tem mais o uso social, porque também eu tanto assim, é o domínio com que eu trato a leitura e a escrita, mas não necessariamente eu preciso ser alfabetizada. Por exemplo, quando você encontra aquelas senhoras numa comunidade com mais carências, né? E ela tem um trato com a oralidade, é uma ótima contadora de história. Então, tem o tema uma habilidade muito desenvolvida, entende? Então, a Uhum. diferença é essa, que o alfabetizar é para um uso individual e o letramento são os diversos discursos. Então, é uma forma de organizar um poema, uma forma de organizar um discurso, como eu vou falar no meio de professores, como eu vou falar no meio de pessoas que não são alfabetizadas, né? Sendo que, para ser letrado, não necessariamente precisa ser alfabetizado, né? Interessante. Tem essa É. riqueza, é muito, muito rico. Muito, muito. É. Leila está sem som. Está sem som. Zé Luiz chegou aqui para me falar um negócio, eu fechei. Mas tem outras perguntas mais que eu gostaria de fazer, mas eu queria ouvir o seu poema das mães agora também, só para Ah, Verdade. meu Deus, vamos já que a nós ele. estamos nesse campo da poesia, depois a É. gente entra no outro campo. Eu fiz um que chama Enxurrada, que eu adorava brincar de folhinha na canaleta do meio-fio, colocar folhinha e dizer que é barquinho. Mas o das mães é assim, eu fiz ele em 2015, se eu não me engano. Para a mamãe. É engraçado separar um dia para as mães, quando começo a pensar em tudo que ela faz para me ajudar, para me ajudar. No primeiro ano de vida, passei por várias fases até aprender a andar. E minha mãe, sempre atenta, não me deixava machucar. Preparou tudo direitinho para que eu ficasse em pé rapidinho. No segundo ano de vida, coitada, aprendi a falar e agora não dá mais para parar. Ô, mãe, brincadeirinha, eu sei que você gosta da nossa conversinha. Ao completar 3 anos, já sei o que é meu, já sei o que é seu. Que alegria sem fim! Saí do maternal e fui para o jardim. Estava crescendo. Minha mãe vibrava com tudo que eu estava aprendendo. Hoje estou no primeiro ano. Retas e curvas já sei fazer. Todas as letras vamos aprender
e tudo nós vamos ler. E a matemática é muito legal. Você sabia que dentro do número 1 cabe todo mundo? Do mal ou do bem? Pois assim é com a mamãe também. Um corpo e um grande coração. Cabe eu, o papai, a vovó, o vovô, a tio, o tio, minha irmã, meu irmão e até um bichinho de estimação. E quem mais se aproximar? Na mamãe podemos confiar, pois com tanta sabedoria, seja noite ou seja dia, ela nos ensina a amar. Que lindo. É o currículo das crianças, né? Todo o processo que elas desenvolveram, tanto na educação infantil e depois no primeiro ano. Aí a gente vê como o caminho é longo. Não é? Ô, Eles Bia, amaram fazer. o chamado amigo invisível é natural em qualquer faixa etária, porque a gente sabe, lá na escolinha, pelo menos, que a gente trabalhou junta, depois eu abri outra escola, a gente tinha aqueles meninos que. Eu me lembro do Miguel, o Miguel tinha que servir uma comidinha para ele e botar um pratinho para o amigo invisível. E muitas vezes o amigo invisível realmente é da imaginação da criança, não existe. Mas outras vezes o amigo invisível talvez seja um espírito que esteja ali. Como que você lida no seu dia a dia com seus alunos que dizem ter um amigo invisível? Ô, tia, não é comum. Não tive muito essa experiência. E você lembrou bem, quando eu trabalhei com você na sua escola em Juiz de Fora, lá foi uma experiência bem intensa em relação a isso. Porque eu me lembro que era muito difícil levar o aluno para aquele espaço de brincar que você tinha criado, super gostoso, mas ele era debaixo de uma escada. Era rampa, né? A escola tinha uma rampa para subir, e embaixo da rampa era muito amplo, e lá você fez um canto para brincar. E eu me lembro que ele via, ele falava, eu não gosto daquela pessoa que está ali dentro. Então, na verdade, a gente tenta lidar com isso, eu, por exemplo, da forma mais natural possível. Olha, agradece. Uma vez o Davi virou para mim, meu filho, a gente estava deitado, o Davi estava meio doente, e ele falou assim: mãe, lembra ontem quando a gente estava deitada na sua cama? Eu lembro, filho, o vovô Guida estava bem do meu lado. Aí eu falei para ele: filho, você falou oi para o vovô, cumprimentou o vovô, né? Você quis abraçar o vovô. Ele falou: mãe, eu não falei nada, não. É meu pai que falecido, né? Então eu tento tratar isso de uma forma muito natural, mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Tem crianças que os pais contam de pesadelos, né? Aí já é uma outra história, mas eu acho que tem a ver com esses reencontros, com esse olhar do que não se pode ver, mas eu trato da forma mais normal do mundo, assim. Quando essa expressão aparece, porque num grupo grande de crianças não aparece assim com muita expressividade. Até porque os maiorzinhos já fazem bullying, né? Eles já sabem que Muito. menino é louco, tá vendo coisa. Hoje em dia, então, cada vez mais forte o bullying, né? A gente tem que cuidar muito, né, dessas questões. Outra coisa interessante, Bia, com relação ao desenho, que você se especializou no desenho infantil. E é muito interessante o trabalho que você fez. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu tenho curiosidade. Às vezes a pessoa tem um intelecto mais avançado e o desenho às vezes não corresponde àquela capacidade mental que a criança tem. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência do desenho infantil. Tá. Essa experiência, assim, ela acompanha a expressão do desenho infantil, ela acompanha a expressão do desenvolvimento da corporalidade. Toda criança, em qualquer região do mundo, ela vai desenhar
sempre a mesma coisa, né? Então, quando você fala que ele tem uma intelectualidade, parece que o desenho não acompanha, mas, assim, também o desenho precisa receber um espaço para que ele sirva de expressão. Sempre vai tratar da expressão da corporalidade, mas ele também pode tratar da expressão do que vai no sentimento, no coração daquela criança. Por exemplo, eu tive uma criança que uma vez desenhou, fez um desenho e chegou para mim, foi me entregar o desenho e falou: sabe o que é isso, tia? Me chamava de tia naquela época. Isso é minha mãe me batendo de manhã para eu me arrumar logo para vir para a escola. Chegou no final do dia, eu dei de presente para a mãe aquele desenho, que ele era, né, um desabafo, aquele desenho, né? E aí foi uma oportunidade para conversar um pouco com ela sobre a questão do ritmo, né, do sono, do dormir e acordar. Mas, por exemplo, quando a gente tem a criança pequena, né, que ainda está no processo da conquista do andar, a gente vê que a criança é muito cabeça, né? Tanto é que ela demora para ficar na verticalidade, né? Tem várias etapas até a verticalidade, até que finalmente, né, ela vence a gravidade e fica em pé, né? E essa criança também, ela é muito movimento, né? Você vê a fase de engatinhar, que ela engatinha para todo lado, né? Ela pega as coisas, ela está indo em todos os cantos da casa. Nessa fase que a criança tem essa expressão, né? Que você vê que muitas crianças até demoram para fechar a moleira, né? A gente diz que as forças vitais da criança estão desenvolvendo esse sistema neurosensorial, né? Porque ela está mexendo em tudo, também tem os sentidos, e tem essa coisa da cabeça propriamente dita. O que ela faz no papel? Garatujas, que tanto aparecem redondas, que às vezes a gente chama de novelo de lã, quanto pendulares. Algumas pessoas estudiosas já defenderam a ideia de que as pendulares são crianças mais coléricas, mais ativas, e as circulares são crianças mais sonhadoras, não tão sapecas da breca de nariz de peteca, né? São mais quietinhas. Então, essa expressão ela vai para o desenho. Na medida que ela vai organizando essa corporalidade, né, assim, no primeiro ano de vida, ela conquista o andar. No segundo ano de vida, que ela já está de pé e o aparelho fonador dela está à disposição, ela vai para a conquista da fala. Então, você vê essa garatuja, aos pouquinhos ela vai ficando menos densa, surgem alguns caracóis, que às vezes é de fora para dentro, às vezes a gente consegue ver a criança fazendo de dentro para fora. É muito especial quando você pode ver a criança em ação, sem nenhuma interferência, né? E depois disso, começam aqueles círculos abertos, que é a grande conquista, não só motora, né, mas anímica também. Ela fecha o círculo, ela enche a folha de bolinhas fechadas, é a coisa mais linda do mundo. E aquela criança que era muito pendular, ela percorre esse caminho, mas ela faz também cruzamentos. Cada cruzamento, cada bolinha fechada, a gente diz poeticamente, né, como se ela dissesse: eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque o desenho é uma expressão do processo encarnatório da criança. Se eu estou olhando para essa corporalidade que vai amadurecendo, né? Aí, essa bolinha começa a irradiar, começa a ver aquele sol, né? Ou aranha, né? A gente encontra as duas expressões. Essa bolinha fechada e começa a vir os raios. Quer dizer que a criança está saindo daquela fase mais de que tudo é meu, e eu tenho agora a possibilidade de que eu consigo dividir o meu brinquedo com você. Tanto que em sala de maternal o ideal é que você tenha um monte de bola, um monte de boneca, porque tudo é meu, é meu.
é meu, é meu. Uhum. É difícil social ainda. Aí, então, na escola Waldorf, a gente usa muito, não só a observação, mas os desenhos para dizer, essa criança já pode sair do maternal e ir para o jardim de infância, porque no maternal é até 3 anos, e depois, a partir daí, vai para o jardim de infância, tá bom. Aí começam as representações da corporalidade, porque ela aprendeu a falar eu, o olhar dela para o entorno está ampliando, né? E aí vem os desenhos da corporalidade. E muito interessante é no 4º ano de vida, 4, 4,5, assim, a gente vê os cabelos, antenas, né? Já lembra? Vocês conseguem lembrar desses desenhos? Eu estou com medida certa aqui. Eu falei, se precisar mostrar algum desenho, eu nem sei se aparece na tela, mas a gente tem... É muito interessante essa história do desenho, gente, porque realmente a criança consegue expressar com desenho. Aí, tá dando para Tá. ver. Tá Olha, dando, Aham. olha essa cabeça aqui. Perfeito. Olha isso. Ela pode chamar de penteado, ela pode chamar, mas são antenas, porque ela está completamente ligada ao entorno, né? São os órgãos sensoriais mesmo muito antenados. E também nessa fase em que aí o sistema neurosensorial está amadurecido e a vitalidade toda vai para esse sistema aqui, para o tronco, que a gente diz que é rítmico e respiratório, onde está o coração e o pulmão. Aí começa a desenvolver essa parte. E aí, o que as crianças desenham? Antes, a cor não tinha preferências, eu diria, né? Ela pegava qualquer cor e estava fazendo, né? Agora ela escolhe a cor. E ela faz desenhos rítmicos maravilhosos, coisas lindas demais. Então, olha só, que a gente pode ter como expressão, olha essa página. Ai, que lindo! Dá até tela de quadro. Olha só que lindo! Muito, espera quebrar. Dá Isso para é ver. muito espontâneo. Ela senta e faz. Teve uma criança que uma vez ela fez um grande caracol, onde ela trocava de cor, ela fazia assim, pegava outra cor. Um trabalho de paciência, sabe? Você via que aquilo estava vindo totalmente de dentro para aquele papel. Por isso que é muito interessante a reflexão sobre os cadernos de colorir não serem dados nessa fase, porque eles têm muito a dizer. Porque Uhum. qualquer coisa que você entre como uma imposição, entre aspas, quer dizer, é de fora para dentro, não de dentro para fora, pode alterar isso que é tão maravilhoso que vem da criança, sabe? E aí, então, a fase rítmica. Então, o que a gente tem aqui? A coluna vertebral. Olha o que aparece. Ai, que Olha lindo! o que a gente Peixe, tem. olha só isso. Olha Aham, isso aqui. As escadas, os aham. balanços. Aí, uma vez, um aluno fez uma árvore de Natal. Ele fez uma árvore comum e ele desenhou várias bolinhas coloridas, uma depois da outra, como se fosse o pisca-pisca, e ele foi fazendo. Então, isso é fase rítmica, vai fazer as forças vitais, estão plasmando essa região do sentir na criança, né? Então, é quando você conta uma história e ela fala de novo. Aí você vai brincar de rema, rema, remador, e ela fala de novo, de novo. Então, a gente se cansa, mas a criança não se cansa, porque é aqui que as forças estão atuando, as forças do crescimento da individualidade. E aí ela vai e leva isso para o desenho. E aí, o que é interessante, lá nos 3 primeiros anos, você percebe a presença do círculo. Uhum. Nessa fase, você percebe a presença do quadrado. Tudo ela enquadra. E aí, quando ela completa os 5 anos e as forças vão se
se voltam para o sistema metabólico, para o sistema motor, que ela fica muito mais ágil, pula, corre, salta, a alimentação dela se modifica, tem mais alimentos sólidos também, né? Já vem vindo com os alimentos sólidos, mas agora muita coisa se modifica, inclusive por volta do 6º para o 7º ano de vida, tem a troca de dentes. Aí a gente encontra o triângulo. E olha as expressões. Então, aqui a gente tem a expressão do quadrado, Aham. e a casa fechada. Espera aí que eu tenho a casa fechada. E olha todas as conquistas anteriores presentes, e olha aqui a fase do triângulo. Espera aí que eu tenho que me achar com a câmera. Olha o triângulo. Aham. Olha o foguete, olha a montanha que pontuda. Que graça. E o que aparece também nessa fase dos 5 aos 7 anos, onde a criança está mais hábil, né? Aparecem as atividades humanas no desenho da criança. E aí você vai vendo como o olhar dela vai se ampliando. E a casa que antes estava fechada, aparecem atividades humanas, aparecem animais, e a casa que estava fechada, a criança faz aberta. Ai, que lindo, é verdade. É verdade. Que livro bonito, Bia. Depois tu diz Da pra tia gente. Leila. O meu só é um capítulo, mas esse livro é da tia Leila. Da tia Ai, não tem Leila mais para Isabel. comprar, tia Leila. Fala sério. Na medida certa, acho que está esgotado. Foi da La Ah, Chatre, não, né? sim, pra La tudo. Chatre. Uma amiga minha comprou não sei se foi na Amazon, Eu não, acho que na Amazon, ou foi então naquele sebo, esqueci o nome, estante virtual ela achou. Tá, que maravilha de livro é esse, gente? Agora me diga, baseado nisso que você está nos falando, por que certas crianças têm a dificuldade da leitura? Vamos dizer assim, a gente está com uma menina que vai para a quinta série da escola pública, e ela tem uma dificuldade na aglutinação da família silábica para formar a palavra. E aí a leitura, ela não consegue silabar para aquilo virar um todo e ela passar adiante. O que aconteceu ali para estar com esse obstáculo? Até para o nosso ouvinte que está tendo problema semelhante poder fazer alguma coisa. Então, o desenho é uma das expressões na educação infantil que você pode ver se a criança está preparada ou não já para ir para a alfabetização. Não é todo lugar que tem esse olhar, a gente sabe. E vocês sabem, o professor em si, professor há muitos anos, fiz o curso de pedagogia, cheguei a fazer um curso de pedagogia curativa, querendo justamente entender as crianças que têm dificuldade. Lá não me foi mostrado isso. Então, o professor, desculpa se eu estiver generalizando, muitas vezes ele só olha para os erros, por exemplo, ortográficos de uma criança. Só que tem muita coisa antes disso que eu só fui aprender com a psicopedagogia. Curso de pedagogia eu não aprendi nada disso. Então, na psicopedagogia, a gente aprende que desde a educação infantil existem as habilidades que são preditoras da alfabetização. Então, a gente tem a segmentação silábica, que é você brincar com quantos pedacinhos tem a palavra, é a criança ter a percepção da rima, quer dizer, laranja baiana que vira pó, galo que canta corococó, pinto que pia, piripipi, criança bonita, estátua aí. Eu tive várias finalizações que rimaram, né? Até muitas poemas, muitas coisas que eu escrevo, eu gosto de colocar rima, porque se a gente pensar que tanto rima quanto a literação, que é uma outra percepção, uma outra habilidade preditora, quer dizer, se a criança consegue perceber que pato
paca, pateta, são palavras que começam com o mesmo som, sabe? Eu acabei falando tudo com pá, né? Mas não necessariamente, pode ser a mesma sílaba inicial, mas principalmente o primeiro fonema inicial. Todas começam com o mesmo e terminam no final. Se a gente der uma abstraída, na verdade, isso é uma maleabilidade, isso é uma brincadeira, quando eu tenho uma palavra, mas eu consigo perceber que essa palavra ela pode me trazer várias nuances. Então, que termina igual. Então, eu posso fazer várias atividades, por exemplo, falar poemas com as crianças, tudo isso é muito importante, inclusive, na educação infantil. Contar histórias, você está apresentando a linguagem para a criança. E eu posso, como professor, fazer brincadeiras que solicitem da criança falar os pedacinhos da palavra, a percepção de rima e de aliteração, sem necessariamente eu conceituar para a criança. Isso eu acho que vai depender da pedagogia, que já quer logo conceituar, e isso é uma coisa que eu não quero mexer. No caso, Bia, a menina que a TT falou, qual é a dificuldade dela mesmo, TT? Ela não consegue. Ela não consegue fazer uma leitura corrida. Ela, na realidade, ela não Nem percebe certas silábica, letras, principalmente consoante, né? Advogado. Quando o encontro de consoantes, aquilo para ela soa, parece que tira ela do eixo. Mas a gente detectou que também ela precisa de um óculos, tá? Que ela então, estava com porque são dificuldade várias visual. coisas. Então, tem o que essa criança recebeu de estímulo na educação infantil, tem que, quando a criança vai para o primeiro ano, é fundamental que ela tenha em dia o exame do oftalmo e o exame auditivo, porque para trabalhar com grafemas e fonemas, eu tenho que saber se ela não tem nada, se está tudo zerado aqui, porque ela vai ter a questão visomotora, a lousa está lá na frente, eu tenho que trazer aquilo que está lá para esse papel aqui. Eu tenho noção espacial. Então, primeiro tem os estímulos recebidos anteriormente ao processo de alfabetização, e no processo de alfabetização, como que isso foi tratado com essa criança. Eu poderia ousar dizer que essa criança tem um indicativo de dislexia. Que série que ela está? Ela está terminando a quarta e indo para a quinta. E ela troca, sim, o B pelo D, Sim. o J pelo G, entendeu? Sim. Então, Quer dizer, por um lado, são trocas que muitas crianças fazem, mas no decorrer do processo, elas vão percebendo os sons, as diferenças, e as coisas vão se organizando, mas outras tantas não. Mas, TT, a meu ver, uma coisa que jamais pode ser esquecida são os anos da pandemia para uma criança de escola pública. Então, se para a criança de escola particular a defasagem foi enorme, imagina para a criança de escola pública. Então, o que é que eu vou exigir de uma criança que teve a sua alfabetização cortada? Porque muitas escolas públicas nem aula tiveram. Então, é muito difícil você falar para essa criança, ela tem isso. Ela pode, sim, ser uma candidata à dislexia, ela já deveria, né, porque ela já tem mais de 9 anos, né? O diagnóstico da dislexia só vem com 8 anos, 11 meses e 29 dias, só a partir daí. Mas a gente tem uma fono cientista que faz muitas pesquisas nesse campo, e ela falou que com a pandemia você tem que dar de 1 a 2 anos de ensino normal para você poder realmente olhar para essa criança e falar, realmente ela é disléxica. Entende? Porque tem Agora, Bia, muita coisa envolvida aí. Você acha que pedir um desenho dela, TT pedir para ela desenhar algumas coisas, ela vai revelar coisas importantes da vida dela que ajude ao professor, no caso,
trabalhar melhor com o probleminha que ela traz, porque isso não é o mais importante, né? A gente sabe que o mais importante é ela, ser humano, ser feliz. Então, tudo mais vai acontecer naturalmente se a criança for acolhida. O que acontece nessas crianças que carentes, que a gente chama, que a gente atende na casa espírita, são crianças que tiveram uma infância muito difícil, independente de pandemia ou não, a criança praticamente já nasce adulta, porque ela tem que fazer trabalho dentro de casa, que às vezes ela nem é da habilidade dela, nem da competência, mas assim, qual seria o primeiro passo que a gente possa orientar da professora fazer com essa criança? No primeiro momento, a gente está falando de assistidos da casa espírita. Ô, tia, Você tem essa trouxe. experiência? Eu nunca trabalhei, né? Eu trabalhei numa creche, mas não era ensino fundamental, de crianças carentes em Brasília. Mas, por exemplo, você falou algumas coisas, tia, que traduzem um pouco o olhar da pedagogia sistêmica, que muitas vezes, então, que desenho eu poderia pedir para essa criança? Eu poderia pedir para que ela desenhasse a família dela. Por quê? Porque desenhando a família, muitas vezes você consegue observar que tem muita gente fora do lugar. O que é fora do lugar? Por exemplo, a mãe que teve que ser a professora do filho durante a pandemia. A mãe totalmente fora do lugar. Né? Teve uma mãe que pediu para eu ajudar a filha dela, que ela falou, eu estou acabando com o meu relacionamento com a minha filha, porque eu não aceito ela ser molenga, porque eu não aceito ela não fazer isso, e eu não sou professora. Então, isso é fora do lugar. Então, quando eu falei do olhar sistêmico, primeiro você falou do acolhimento. O acolhimento, ele não é só para a criança. O acolhimento, que eu só aprendi com a pedagogia sistêmica, porque a gente sabe que em escola sempre a culpa é dos pais, qualquer coisa que acontece é culpa dos pais. A pedagogia sistêmica, ela já olha com mais amorosidade para os pais. Então, ela vai olhar para essa criança e vai respeitar o ambiente familiar que ela está inserida, né? Os pais dão o que eles dão conta de dar para os seus filhos, seja, mas ele é traficante, mas ela é prostituta. Eles são o que são e não me cabe julgar. Então, o olhar sistêmico, ele olha para a família e o professor. E isso foi uma coisa que foi muito de encontro à doutrina para mim. Então, primeiro, eu sou apenas a professora. Eu não sou a heroína que vai resolver todo o problema da família. Eu sou apenas uma professora e o meu lugar é de professora. Ela já tem os pais dela, né? E a doutrina também nos ensina a esse respeito, né? Então, eu não Utopia, nós só temos 2 minutinhos. Então, eu vou terminar essa fala que é importante, e aí vocês... então, eu não vou criar expectativas, eu não vou sentir pena e eu não vou julgar essa família. Então, essa criança que está à minha frente, com esse olhar, eu já posso conseguir muita coisa, porque outra coisa da sistêmica é a lei do pertencimento. Ela quer pertencer ao grupo, ela não quer ser a diferente do grupo. Então, quando a gente volta a olhar para o problema dela com amorosidade, sem tanto julgamento e questões assim, muita coisa se modifica. Né? Meu encontro com a sistêmica teve muita ressonância em relação à doutrina espírita na nossa vida. Né? Então, foi muito especial, mas está certo, desculpa, vai acabar a transmissão. Não, é porque nós temos que terminar o programa e a gente quer te dar 1 minuto para você fazer as suas despedidas. O que você quer falar para os nossos ouvintes, telespectadores, porque o assunto é muito vasto. A gente, num programa só, é impossível a gente falar de coisas tão relevantes, né? Pensando, tia, que nós estamos aqui num canal espírita, né? E eu sou profundamente grata por esse convite, porque a gente está fazendo esse exercício de olhar para o biográfico e ver
quais são as nuances, o que a minha história de vida me mostra que eu vim aqui para tratar, né? Qual é a minha doença moral que eu vim aqui curar? Então, tem um poema, para a gente encerrar, que ele é muito pequenininho, e ele fala assim, o autor é Sérgio Sá: muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada, que é preciso bem mais gente do que eu, que há muito mais terra do que estrada, que o caminho não nasce sem ser feito, caminhada não tem se não se anda. Então, o que eu desejo é que as pessoas sejam amorosas consigo mesmas e com os outros também. Procurem se conhecer, porque ajuda a conhecer os outros também. Procurem se amar, porque ajuda a amar os outros também. Sempre com gratidão pela vida e com respeito aos que vieram antes da gente. Obrigada, queridas, Isso por mesmo. esse Muito convite obrigado, minha incrível. sobrinha querida. Gratidão. Prazer, Além de Tetê. sobrinha, Prazer. é uma professora fantástica. Nós só temos que agradecer. E quem sabe você, eu vou dar o seu nome para Neuzinha, quem sabe você faz uma palestra nesse sentido para dar continuidade a esse trabalho, porque é muito lindo e você tem muito a contribuir. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Obrigada, Bia. Lindo esse momento. Obrigada. Gratidão. Beijo, queridas. Obrigada. Beijo.